Olá, eu sou a Ana Hetchik, esse é mais um Mundo para Iniciantes e esse é mais um vídeo, Últimas Notícias, Plantão da Ana, em que eu conto as ações do governo polonês sobre o coronavírus. Então, acabou de ser decretado que está proibido sair na rua, a não ser que você tenha um motivo para isso. Então, essa é uma notícia da 1 da tarde, agora são 3h30. Os meus colegas poloneses que viram e enviaram um grupo dos meus colegas do mestrado. Então eu vou ler a notícia, eles traduziram para o inglês. Desculpa que a luz aqui não está muito boa, mas eu só quero traduzir logo essa notícia. Eu ia até fazer uma live, mas como o YouTube anda derrubando as lives, eu preferi gravar isso e subir esse vídeo logo para que os brasileiros que moram na Polônia saibam da informação. Então, eu vou ler a notícia inteira, ela tem 3 páginas de texto, é um pouquinho longa, mas é importante porque tem vários detalhes que é bom vocês saberem. Mas resumindo, tá proibido sair na rua, e se você sair na rua você pode ser abordado por um policial. Não se surpreenda se aparecer um policial perguntando por que você está na rua e você tem que se justificar. Então, hoje é 1 da tarde, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki falou: nós precisamos limitar, eu estou traduzindo livremente do inglês, tá? O encontro de pessoas a absolutamente o mínimo. Não mais do que 2 pessoas devem se mover pela rua juntas. Então, não pode mais do que 2 pessoas estarem andando pela rua juntas. Vai ter restrições no transporte público, apenas sentar com 2 espaços entre as pessoas. Não pode ter ônibus lotados, não pode ter transporte público. No transporte público, mesmo dentro do transporte público, precisa ter uma distância. O ministro da Saúde, o Lukasz Szumowski, falou: vai ser proibido sair de casa, a não ser em situações necessárias, que é ir para o trabalho, comprar coisas e ir na farmácia. Se a gente não limitar os encontros a 0, né, se a gente não restringir sair de casa, não vai ter como salvar vidas humanas. O ministro da Saúde falou: vai ter um banimento em sair de casa, a não ser em situações de real necessidade. A regulamentação vai proibir sair de casa apenas em situações de real necessidade, que é quando a gente vai então para a farmácia, para fazer compras, para ir no médico, ou até para andar o cachorro. Você pode usar como justificativa que você está levando o seu cachorro para andar, porque é uma necessidade do cachorro. Durante a conferência da imprensa, o Szumowski enfatizou que a experiência dos outros países mostram que uma redução moderada no encontro interpessoais pode mudar a doença, a maneira como a doença está se manifestando. E ele adicionou que ele entende que as pessoas já estão cansadas das restrições atuais. E quanto mais o que eu queria pedir para vocês é para fazer um esforço ainda maior e trabalhar juntos para reduzir o vírus, ele falou. Então, quanto mais a gente não se encontrar, mais a gente consegue reduzir o vírus. E ele continuou: vamos ficar em casa e agora vamos colocar isso em prática. A regulamentação vai proibir sair de casa, a não ser em situações de real necessidade, que é ir para o trabalho, para a compra, para a farmácia, para o médico. E ainda que a gente possa fazer a consulta por telefone ou pela internet, ao invés de ir até a clínica, porque aqui na Polônia essa é uma situação bem comum, que existe essas consultas por telefone ou pela internet. Então ele recomenda ainda que, se você tiver aqui no médico, só vá se você tiver aqui mesmo, se não der para fazer a consulta pelo telefone. Nessas situações necessárias, como andar com o cachorro, continue fazendo elas. Não é para parar de andar com o cachorro, mas volte imediatamente para casa.
O banimento de encontros de mais de 2 pessoas não se aplica a famílias que moram, né, com mais de 2 pessoas na casa, obviamente. Mas se for sair para a rua, não é para sair mais do que 2 pessoas de cada vez. E também vai ter restrições no transporte público. Vai ter restrições para andar de tram ou de ônibus. Não pode ser lotado nenhum tipo de transporte, e dentro do transporte você tem que manter uma distância de pelo menos 2 pessoas entre você e a próxima pessoa. Na conferência de imprensa em Varsóvia, o chefe do governo apelou para... Desculpa, eu estou traduzindo agora enquanto eu falo. Para as pessoas que precisam sair para ir para o trabalho deles. Ele falou que vai ter uma outra regulamentação que vai ser feita especialmente para dizer como que a gente vai poder usar o transporte público. Então, isso não pode estar lotado, tem que ser dividido por 2 pessoas, e esses meios de transporte são para quem realmente precisa ir para algum lugar. E todas as outras restrições que já estão em dias continuam sendo aplicadas. Todas as outras restrições que já estavam acontecendo, continue fazendo o que você já estava fazendo. Sobre não poder fazer festas, encontros, reuniões grandes de pessoas. Ainda continuam existindo as restrições nos shoppings, nos parques de diversões, nos restaurantes, nos pubs, tudo isso continua igual, que a gente já estava fazendo. Então, continue seguindo as recomendações. E ele ainda lembrou que a restrição de não poder entrar em contato com as outras pessoas é o contato físico, mas que a gente ainda pode entrar em contato com as pessoas pela internet, pelo telefone, e que isso é necessário hoje em dia, que a gente se comunique então por vias eletrônicas ao invés de se encontrar ao vivo. E o primeiro-ministro ainda falou sobre a economia. Os Estados Unidos, a União Europeia e a Polônia vão sofrer com o impacto do coronavírus, que ninguém esperava, né, que esse vírus aparecesse. A gente quer implementar soluções do escudo anticrise, que é, pelo jeito, algum plano que eles têm aqui na Polônia para a crise, que eu não conheço, o escudo anticrise, mas ele falou como se todo mundo conhecesse. A gente quer implementar o escudo anticrise. Assim que possível, esse escudo vai nos dar a oportunidade de passar por esses tempos, passar melhor por esses tempos. Ele pediu para todo mundo se apoiar, e essa lição em ajudar o próximo é necessária, ele falou. O slogan de solidariedade é de cuidar pela outra pessoa todos os dias. A gente deve cuidar dos outros todos os dias. E a gente precisa voltar para esse slogan hoje. O Partido Solidariedade, se você não sabe, é o partido que derrubou o comunismo na Polônia, é um partido político e também vem da palavra solidariedade. Então, ele está falando disso do partido e está falando da palavra, né? Então, a gente deve ser solidários mais do que nunca. Na opinião dele, esse estado de isolamento pode, paradoxalmente, nos ensinar a ser mais próximos e a estreitar relacionamentos. A gente precisa ter uma palavra de conforto para os outros, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter uma coisa boa nas nossas mãos, que é isso de nos ajudarmos mutuamente, ajudar um ao outro. E ainda que esses tempos estranhos estejam vindo, a gente precisa do outro mais do que nunca. A gente precisa que o outro faça parte dele. O primeiro-ministro falou. E o ministro da Saúde disse: a gente não precisa limitar os encontros a 0. Ele falou assim, a gente precisa limitar os encontros a 0. Se a gente não limitar os encontros a 0, a gente não vai conseguir salvar as vidas. Deixa eu ver se eu já falei tudo que eu precisava falar.
ele também enfatizou que as novas decisões que o governo está tomando é para ganhar tempo. A gente ganha tempo para todos nós, para a gente se preparar melhor o nosso sistema de saúde, para preparar melhor os lugares de encontro. A gente já tem 17 hospitais. Eu não sei, essa tradução para o inglês está muito estranha, mas eu acho que eles já têm como preparar 19 hospitais de emergência, se precisar. Eles têm como preparar, assim, tipo, hospitais de campanha, 19. E eles querem se preparar mais para ficar à frente dos eventos desse cenário, se piorar a situação. Então, eles estão tentando, pelo menos, desacelerar o vírus ao máximo para preparar tudo que eles precisam preparar, para, se o vírus vier mais forte, eles já terem uma estrutura pronta. Ele admitiu que o vírus está constrangendo nossas vidas, mas que a gente tem que limitar esses encontros. E se a gente não limitar esses encontros, o perigo é mortal. E o primeiro-ministro também falou que o crescimento do vírus na Polônia está menor do que o de outros países, mas que isso não é para fazer a gente descansar, não é para fazer a gente se sentir seguro e parar de cuidar. O fato que a gente tem um crescimento menor de incidências do que o esperado não pode nos colocar para dormir. É necessário colocar mais restrições na Polônia para limitar o avanço do vírus. Esse foi o primeiro-ministro. E ele também informou que depois do encontro do grupo de gerenciamento de crise do governo sobre essas restrições na Polônia, ele falou, a gente pode ver claramente que é necessário controlar o espalhamento do vírus e prevenir situações que a gente está vendo agora todos os dias na Espanha e na França. A gente não pode deixar que o vírus se espalhe de uma maneira que a gente chegue a essas situações como agora está chegando já na Espanha e na França. O coronavírus nos mostrou claramente que a força econômica dos países não é suficiente, não basta ser rico. Eles precisam ser bem organizados, precisa ter um entendimento social sobre a importância das ações, e porque só assim os países são capazes a população é capaz de se unir, toda a sociedade, para controlar esse crescimento descontrolado como está acontecendo. Fica a lição para o Brasil, né? Esse efeito que a gente tem hoje de um crescimento menor do que o esperado na Polônia, então é uma coisa muito boa, mas a gente não pode só confiar nele e não fazer mais nada. Então essa é a notícia. A partir de agora está proibido sair na rua. Se você não tinha adotado ainda essas medidas de restrição social, se você mora na Polônia, agora você vai ter que adotar. Esse texto aqui não fala nada de multa, mas eu estava falando com meus colegas e a gente acha que talvez vai se aplicar a mesma multa da quarentena, porque a quarentena é diferente de restrição social. A gente ficando em casa, na verdade, eu chamo de quarentena, mas o nome certo é restrição social. Quarentena é quando você está obrigado, tipo, você está com o vírus, você está infectado e o médico mandou você ficar em casa, ou você está numa zona de super risco e você alguma autoridade mandou você ficar em casa. Aqui na Polônia, se você está obrigado a ficar em casa e você sai para a rua, a multa é 5.000 zloty, que já deve ser mais ou menos uns 6.000 reais, só por sair na rua doente, sabendo que está doente e tendo essa orientação de ficar em casa. Então, agora que está proibido sair na rua para fazer outras coisas, a gente acha que vai caber uma multa, porque a polícia vai parar você e vai ter que ter uma punição. Então, não sei se vai ser a mesma multa de sair infectado, talvez vai ser uma multa menor, mas assim que eu tiver mais notícias, eu entro em contato com vocês de novo. Obrigado por assistir. Essas são as notícias do último minuto.
E esse é o Mundo para Iniciantes, diretamente da Polônia.